dia. Vamos mais uma vez orar. Senhor Deus, eu agradeço-te, Senhor, que toda honra pertence a ti, Senhor. E oramos, Senhor, que podemos dar a honra a ti, Senhor, tudo que estamos fazendo aqui hoje, para que teu nome seja glorificado. Amém. Estamos falando sobre a igreja, de modo geral, e mais recente sobre a adoração. A igreja é a casa de Deus, procede do Deus vivo, é uma coluna e baluarte da verdade. Já falamos que é importante reunir, ser membro de uma igreja sádia, uma igreja que tem devoção ao ensino dos apóstolos, foco em Deus. Foco em Deus, a preocupação amorosa com seus próximos, santos, e que evangeliza a comunidade. Tem uma liderança masculina qualificada para formar um presbitério. E música, falamos várias coisas sobre música. Propósito de música para adorar e agradecer a Deus pelo que tem feito, o que Ele vai fazer ou por quem Ele é. Também para orar, fazendo petições de arrependimento, mercê, justiça e de ajuda ao conforto ao seu povo. E também para ensinar ou administrar os santos a viverem vidas santas com a palavra de Deus habitando ricamente em seus corações. E vimos alguns filtros para examinar essa. Então, nos últimos 2 domingos falamos sobre adoração, revisão sobre adoração. A adoração inclua oferecendo alguma coisa, seja material ou seja serviço, alguma coisa de valor, um gesto de beijar meu mestre, com atitude reverente em santo temor, percebendo a minha dependência do Espírito Santo, porque eu sou pecador perdoado. E a última lição, olhamos que a adoração verdadeira deve ser em espírito e em verdade. Em espírito, essa que envolve todo o meu ser, meu coração, uma paixão. Se não tem essa total, não é espírito. Ao mesmo tempo, na verdade, quer dizer, devidamente informada. Não tendo conhecimento de Deus, seria uma adoração para um Deus falso, uma outra pessoa, Espírito sem verdade leva a uma experiência superficial, emocional, que pode ser comparada com eufória. E a verdade sem espírito pode resultar em ritualismo ou legalismo. E temos que ter os dois, em espírito e em verdade. A minha oferta é que eu vou oferecer valor a Ele, seja serviço ou seja material, não é uma resposta emocional a qualquer coisa da música, do testemunho, é uma resposta da palavra de Deus, a resposta da verdade, que me tocou de forma que eu não consigo ficar com a mão fechada, a boca fechada, eu tenho que adorar. Então, já concluímos essa lição outra vez, percebemos com esses exames mais por perto, talvez a gente não adora o tanto que a gente pensa que estamos adorando. Então, hoje eu quero focalizar em adoração em assembleia, adoração em conjunto, Ora, adoração em culto. Nem todos os cultos são cultos de adoração, mas temos cultos de adoração. Então, focando em adoração no culto, o que precisa acontecer para que podemos realmente adorar? E vamos olhar 6 coisas. A preparação anterior, a pregação da palavra, orações públicas, músicas, ofertas e serviços. Nem todos com muita coisa. Então, primeiro, adoração e preparos antes do culto. Vamos para Salmo 15. Salmo 15, versículo 1. Salmo 15,
Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Essa salmo está fazendo a pergunta: quem pode habitar, quem pode estar no tabernáculo do Senhor? No contexto maior, somente pessoas salvas, Só Deus que pode fazer essas coisas em nossas vidas, Mas além de salvas, está falando sobre pessoas com vidas limpas. Pessoas que estão obedecendo, praticando a palavra de Deus. Então, quem pode adorar? Pessoas salvas, preparadas com suas vidas limpas. Vamos para Hebreus 10 também. Hebreus 10. Um versículo muito citado sobre a igreja é Hebreus 10 e 25, que diz: não deixarmos de congregarmos, como o costume de alguns, antes façamos administrações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. É muito comum esse versículo, mas eu quero ler o contexto maior. Então, para 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Está falando aqui, antes desse versículo de não congregar, eu posso congregar, eu posso entrar, eu posso, por quê? É essa que me possibilita. Pelo sangue de Jesus. Jesus fez possível essa, Pelo sangue de Jesus. Que Ele deu sua vida, Ele rasgou o véu. Agora eu posso entrar. Então, por isso que eu devo ter coração sincero, coisa dessa, Algumas traduções botam de 19 a 25 sem ponto final. A nossa tem, acho que, 2 pontos finais, mas é um contexto só, Versículo 23. Guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, aqui está falando por que eu posso entrar, como eu devo entrar e o que eu devo fazer quando eu entrar na casa do Senhor. Ele diz, termina, não deixemos de congregarmos, como é costume alguns, antes façamos administrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o contexto aqui está falando sobre não deixar de congregar, mas eu devo porque Ele me salvou e tem coração sincero e com propósito de ajudar uns aos outros nisto, estimulando uns aos outros para boas obras. E outro versículo que fala sobre aproximando ao Senhor, está em Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz tua oferta. Então, aqui já estamos também no contexto de aproximar a Deus com coração pronto. E no contexto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e bebe do cálice, pois quem bebe
que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por este motivo, algumas pessoas estavam doentes, até faleceram, porque não prestaram atenção dessa, Graças a Deus por sua misericórdia, Ele não mata todos, Mas eu acho que podemos olhar desses versículos e resumir assim. Se o meu coração não está pronto para participar da ceia do Senhor, eu também não estou pronto para adorar. Se eu não estou pronto para participar, se eu não vou participar da ceia não porque tem que pecar, então não estou pronto para adorar. Porque quem pode aproximar a Deus tem que ter coração sincero, mãos limpas, tudo isso, Então, para uma adoração pública, uma adoração coletiva, é necessário que os membros individuais tenham adoração particular nas suas vidas e corações prontos. Pergunta, comentário? Até agora. Também em preparo, eu quero falar um pouco sobre oração. Em todos os preparos antes do culto, Será que a gente esquece a oração? Verifique que o som está pronto. 1, 2, 3, testando. Verificamos que os slides estão prontos. Verificamos que tem uma limpeza geral, as cadeiras em ordem, iluminação. Mas quantas vezes que a gente esquece de orar? Devemos também orar, preparando para isso, Em muitas igrejas, o pastor e alguns líderes da igreja vão reunir alguns minutos antes do culto, orando especificamente para o culto, para depois ter o culto. De fato, nós fizemos isso aqui com o pastor Cris e Raimundo. Oramos juntos antes do culto, mas depois, um tempo, 5 minutos antes do culto, não tinha pessoa suficiente para fazer isso. Então, a coisa caiu por não fazer um grupo chamado por hora, porque as pessoas não chegam na hora. Mas eu acho importante essa oração. Devemos orar. Fazer alguns minutos de orar em preparação, lembrando que esse culto não é o que eu faço, e sim Deus trabalhando dentro do nosso meio. Oração. Orar também em casa, cada um em seu lar, orar também pelo culto, Eu percebo que a gente tem muito costume de orar pelo aquele culto especial, O culto mais evangelístico, o culto onde vai chegar um pregador de fora, e tem que vai lá e ora pelo aquele culto. Mas na verdade são todos os cultos. Todos os cultos devemos orar. Orar. Aquela oração inicial, não seria isso? Aquela oração inicial, vamos falar isso um pouquinho daqui um pouco mais. Muitas vezes não é isso que está pegando, Torna-se uma formalidade, torna-se uma introdução, torna-se uma coisa ritual e não realmente é uma oração pedindo mesmo isso, Então eu vou focar, essa fala de preparações, preparando seu coração, preparando oração, preparando antes. Eu vou falar um pouco mais desse, mas vamos focar agora na pregação da palavra. No contexto de uma igreja reunida, a palavra de Deus é proclamada através de um púlpito, geralmente uma pregação. E é uma coisa central. Um culto sem pregação, a pessoa diz, não foi culto, É uma coisa importante no culto, Nós lemos que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na leitura. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas, de ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Temos dedicação para a leitura, o ensino, a pregação. É importante que a adoração bíblica é em espírito e em verdade. E o que é parte da verdade que a gente falou é uma resposta da verdade. Então, a adoração é uma resposta da verdade. Então, uma resposta do que estou até ouvindo na pregação. Ofertar-nos, a maior parte das vezes, é a resposta da verdade ouvida, Às vezes é a mesma coisa que eu já ouvi antes, mas é uma resposta da verdade. Voltando para citar o autor de um livro, diz, se os cultos de adoração têm seu maior apelo
e benefício na revelação de Deus por meio do ensino da palavra, porque parece que há tanta ineficácia e tédio gerados por tantos pregadores. Interessante essa observação. Porque pessoas podem olhar no seu celular, fazer desenho no papel, prestar mais atenção à criança ao seu lado, porque pessoas podem dormir durante a pregação e se alerta depois. Ou antes. Porque meia hora depois do culto, pessoas esquecem o que foi pregado. Pode existir uma culpa do próprio pregador. Talvez o próprio pregador não transmitiu a mensagem que pessoas entendem, sua linha de pensamento. Existem pessoas que só fazem volume e gritos e fervor, e pessoas não entendem a mensagem, só respondem da emoção. Mas é importantíssimo mesmo que a pessoa pregando sabe manejar bem a palavra de Deus. Ele sabe transmitir a palavra da verdade. Ele sabe ensinar dentro do contexto. Não ensinando apenas ideias humanas, temperado com versículos, mas que ele está transmitindo a mensagem que o autor original também queria, que a audiência original é. Grande é a responsabilidade do pregador da palavra transmitir a mensagem para que pessoas possam entender, sentir a necessidade espiritual e decidir responder para essa mensagem. Uma resposta. Porque a palavra de Deus não foi escrita para só sabedoria intelectual. A palavra de Deus foi escrita para que pessoas iam responder a ela. É diferente do que outras literaturas, Eu penso comigo, quando eu ensino pessoas para pregar, A pessoa ensinando a palavra de Deus tem uma grande responsabilidade. E na hora do apelo, quando baixa as cabeças, fecha os olhos, vamos refletir dentro do seu coração. É o momento de responder. É o momento de adoração. O momento de eu vou ofertar a minha vontade, meu tempo, o que foi pregado naquele momento que eu estou pensando que eu preciso responder isso. Às vezes tem levantação de mãos, ore para o ministro, outra coisa, mas é um momento de adoração. É a verdade mexendo comigo, E não é de surpresa que Deus vai agir, porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus, seria normal pessoas responder. É isso, Mas para o pregador ter essa resposta, o pregador precisa também ter respondida. Olha, quando eu preparei essa mensagem, também eu precisava levantar a mão, também precisava ver o pecado na minha vida, também precisei confessar o pecado. Se não tem nada que o pregador veja, ele não pode esperar a congregação também ver. Mas eu sei que a maioria daqui não são os pregadores, vamos falar só os ouvintes, Os ouvintes. Estamos falando sobre pessoas que estão ouvindo a mensagem. A importância de ouvir. A pregação do próprio apóstolo Paulo não teve grande impacto na vida de Eutico, porque ele estava lá dormindo até cair da janela. Paulo pregando, ele dormindo. Eu duvido porque Paulo estava pregando ruim. Mas Eutico estava não preparado para ouvir. Chegou com cansaço, coisa dessa, J. Adams disse no seu livro Um Guia do Consumidor para a Pregação, ele diz: muitos leigos falam sobre a pregação como se ela fosse uma via de mão única, como se a responsabilidade do eu é expressa quando a Bíblia é proclamada, recai-se somente sobre os ombros do pregador. Isso não é correto. Comunicação eficaz requer competência de todas as partes. Pregar e ouvir. Vou citar Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, falando nesse assunto, diz: somos ensinados que os homens não devem pregar sem preparo. Admitimos que sim. Mas acrescentamos, os homens não podem ouvir sem preparo. Qual dos dois, penso eu, precisa de mais preparo? O semeador ou o solo? Eu faria com que o semeador viesse com as mãos limpas,
mas faria com que o solo estivesse bem arado, com a terra bem removida, e os torrões de terra desfeitos, antes que viesse a semente. Parece-me que o solo precisa de mais preparo do que o semeador, ouvinte mais do que o pregador. Será que estamos chegando, preparando antes para ouvir a palavra? Várias vezes Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas. Quem tem ouvidos, ouça, é uma ordem, devemos ouvir. Ouvir é uma responsabilidade bíblica, que muitos crentes nem pensam que temos essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade de ouvir. Então, algumas dicas aqui. Antes do culto, coração puro, verificando que tem coração puro, tudo isso que já falamos, pronto para adorar, mas também, verificar que chega na cama na hora suficiente para não ficar pronto para dormir no culto. Acorde-se. Não chega nas preces com mente em todo canto, mas chega com mente preparada mesmo para ouvir. Orando. Fazendo uma leitura da passagem antes, Eu não estou pregando hoje à noite não, mas se fosse, o que seria a leitura? Colossenses. Dá uma leitura. Colossenses, você tem várias vezes que eu não sei quem está falando esses anúncios, O tema e o horário do culto, Pois bem, o tema será que? A passagem será que? Lê antes. Simples coisa, talvez demora 3 minutos de preparação, de pensar, meditar o que eu vou fazer no culto, Ou talvez só o tópico. Ore e chega com a expectativa de ouvir de Deus verdades que podem transformar a sua vida. Elimina o máximo de distrações. Elimina distrações. Não escuta de forma passiva, como você assiste televisão passivamente, ativamente, anotando, tentando pegar os bolsos, pegando a ordem, coisa para lembrar depois. A razão que eu faço acrósticos nas mensagens é para decorar depois. Se eu não lembro a mensagem, eu não posso esperar os outros lembrar também, mas anotar. Nem todo mundo usa essa, anote-se para lembrar. E faça com o Bereano, questionando. Será que ele está falando a verdade? Questionando. Fica bem ativo enquanto está escutando, Depois do culto, fala sobre a mensagem com outras pessoas, o que aprendeu, perguntas, encorajando. E seja pronto para qualquer mudança. Se Deus falar comigo hoje e noite sobre tal coisa, eu estou pronto para mudar. Estou pronto para arrepender. O que eu estou aprendendo, Lembrando que a adoração, voltando para outra lição, a adoração inclui oferecendo alguma coisa de valor, seja material ou serviço, sendo um gesto de beijar meu mestre, com atitude reverente em santo temor, percebendo a minha dependência e a possibilidade de adorar somente tendo o poder do Espírito Santo na minha vida, porque sou pecador perdoado. Então essa adoração é resposta, não é emocional sobre música física, mas uma resposta da verdade. Então seja pronta para ouvir e responder a verdade. A adoração, sendo uma resposta da verdade, é necessário que o solo do coração seja pronto para receber e responder positivamente a verdade sendo apresentada no culto. A adoração no culto em relação à pregação geralmente acontece na hora de apelo mesmo, mas pode acontecer durante a mensagem. Deus fala contigo, você responde antes de um apelo, No momento que você diz, eu vou colocar no altar o meu sacrifício, o meu corpo, minha vontade, meu orgulho, eu vou arrepender desse pecado, e minha oração, eu vou responder ao Senhor, ajude-me, Senhor, a aplicar esse princípio que estou ouvindo na minha vida, a mensagem de hoje, E se a mensagem não mexeu comigo, não houve adoração pessoal em relação à mensagem naquele momento. Talvez era outro momento, mas não é com a mensagem, E nem todos os pregadores vão dar um apelo
final. Se não dá um apelo final, você mesmo na sua mente faz seu próprio apelo. O que eu posso fazer para aplicar essa mensagem? O que aprendi? O que isso significa para mim? Se o pregador não faz apelo, você mesmo faz, O que é de convicção no meu coração? O que posso fazer isso? Para não ficar somente intelectual e sim de adoração. E nem todas as mensagens são em culto de adoração. Por exemplo, um culto de doutrina talvez é mais intelectual mesmo. Não é somente... Não. Tem vezes que está apresentando a palavra de forma que é só intelectual mesmo, que você aprende alguma coisa. Mas um culto de oração é feito para refletir e responder a essa. Pergunta, comentário até agora? Então, se a mensagem não mexeu comigo, por quê? Porque falta de preparação interior é impossível. É só para talvez deixar mais claro, quando o senhor fala responder, não necessariamente seria uma resposta verbal Não. à palavra, mas a palavra mexeu comigo e a minha resposta pode ser, por exemplo, uma decisão de mudar, de me arrepender. Então, a resposta é qualquer reação, né? A palavra. De maneira geral, é mais frequentemente só interna mesmo. É mais dentro de mim mesmo, não é uma expressão verbal ou coisa que todo mundo está sabendo, Mas geralmente é uma coisa interna que eu estou respondendo a palavra. E se não mexe comigo a mensagem, talvez eu não preparei para ouvir. Talvez não escutei bem. Estava prestando atenção, fiquei distraída, outra coisa, não estava prestando atenção. Falta de não entendi a mensagem. Isso pode ser porque eu não estava seguindo ou porque o pregador não apresentou de maneira assim. Geralmente, tipo assim, o mais viável não, o que mais acontece realmente é interno, você fazer uma reflexão interna. Porque geralmente quando você vai se direcionar para o pregador, dizer, rapaz, me perdoe porque eu não estava bem atento, como essa palavra assim, o que é que significa mais? Aí você fica mais receoso para estar no culto. Não estava prestando atenção. Eu vou chegar para o pastor e perguntar, pastor, o que foi que houve? Eu não entendi bem, eu estava meio disperso. Ou seja, geralmente essa reflexão é mais interna mesmo. Vou chegar para mim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Me perdoe, eu estava disperso, realmente eu não entendi a palavra, mas o Senhor me mostra por que eu não entendi, porque foi que nesse dia eu estava dessa forma, não estava preparado para receber essa palavra, mas hoje eu estou aqui, nesse momento, me redimindo e pedindo entendimento. Isso interior, né? O exterior pode ser também na hora que você não entendeu, ou na hora do momento se você se for oportuno, ou então depois você chegar para o pregador, ou para a pessoa que está orando, transmitindo e perguntar, me perdoe, eu não entendi bem. O que foi que essa palavra quis demonstrar para o crescimento da gente? Não é assim mais ou menos ou não? Quando alguém chega para mim e diz, eu não entendi a mensagem, o que acontece? Eu tenho que dizer, então, se a pessoa expressou isso, ela estava prestando atenção, senão ia ter falado, Então, eu preciso reavaliar como eu apresentei. Será que a coisa... fazer uma revisão da próxima vez, porque não foi entendido tal coisa. Mas se foi não entendido porque eu estava pensando outra coisa, ou porque estava sonhando, dormindo outra coisa, então... É isso, então tem que perguntar, por que eu não entendi? Será que eu não preparei? Será que não prestei atenção? Ou será que é apenas dureza de coração? Dureza. Eu não queria ouvir. Essa preparação mesmo que tem que fazer antes mesmo, né? Para você ouvir a palavra, entender a palavra, né? Se a pessoa já entra no culto, vou escutar. Eu não quero que ele fale sobre dízimo, não. Prepara-os antes. Podemos aprender a concentrar.
E Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. O Espírito Santo quer. O Espírito Santo deseja que aconteça no culto. Mas tem também, pastor, eu concordo, né, com o que o pastor está falando, e eu não lembro exatamente o tempo, mas tem uns estudos psicológicos e neurológicos que também é natural do ser humano essa dispersão. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que é 20 ou é 30 minutos. Além disso, você precisa se esforçar para ficar atento. Eu já vi isso em estudos feitos durante treinamentos, treinamentos para professor, Júnior, que as pessoas iam, tipo assim, nos ensinar a aula. Uma aula é 50 minutos. O aluno, principalmente o adolescente, ele não consegue, pelo menos o estudo mostrava, ele não consegue se concentrar 50 minutos. Ele só vai conseguir se concentrar 20. Então era como se a gente tivesse que... Por isso que, por exemplo, nas dinâmicas do culto, eu acho interessante os louvores de adoração e aquela pregação mesmo de você ficar aqui, conectar para você tentar absorver, ela acaba que é um tempo mais reduzido. Porque se fosse uma hora só sentado e olhando, o ser humano, ele não iria conseguir esse tempo inteiro. Entende? Então assim, só para, acho que, tentar aliviar, né? Eu acho que é uma forma natural mesmo do ser humano. A gente vai com o tempo se dispersar. Então é por isso que eu acho que tem que haver um esforço, até de preparo antes. Eu vou me preparar. Que eu preciso entender, eu preciso absorver, eu preciso refletir sobre isso que está sendo pregado. Mas a minha carne, né, a minha mente, ela vai querer se dispersar, ao menos que eu faça um esforço para tal, entendeu? Nós estamos numa sociedade que está dando impacto para diminuir o tempo de concentração. Na televisão, quanto tempo passa numa só coisa acontecendo? Pouquíssimos segundos. Se você pega uma propaganda de 90 segundos, 90 segundos de propaganda, você não tem uma pessoa dizendo, eu quero você comprar meu produto e fala 90 segundos. E tem ele falando, mostra o produto, mostra aqui, mostra outra coisa, em 3 segundos, 2 segundos, para completar aqueles 90 segundos, eles não têm 90 segundos de uma pessoa falando. Muito menos, outra coisa estamos sendo treinados para focar menos, mas podemos treinar para focar mais. Agora, ela tem razão em dizer crianças. Quem ensina criança, você não pode falar 1 hora, não. Você não pode nem falar 45 minutos. Crianças fisicamente não são capazes ainda de prestar atenção. Então, 15 minutos é uma coisa, você tem que fazer um intervalo, tem que fazer uma coisa com as mãos, coisa dessa. Mas adultos, de modo geral, podem prestar atenção 1 hora, só que a maioria não são treinados para isso. Então, você tem que aprender a focar até isso, mas geralmente, com esse entendimento, eu tento não estar fazendo pregação de 1 hora. Eu concordo com o pastor Jair, realmente, tipo assim, essa dispersão realmente era uma falta de preparo da gente e também pode acontecer do próprio pregador também não vir preparado mesmo. Se o pregador tem as palavras dele não foram muito felizes para a igreja naquele momento, se as pessoas não estavam muito preparadas, e realmente eu acho que fica meio a meio, 50% de quem está recebendo e 50% de quem está pregando. Uma junção. Exatamente isso. Essa parte de dispersão de 20 minutos, 30 minutos, para a pessoa que está na igreja ou numa sala de aula, tipo assim, eu acho realmente, por exemplo, tem muita gente que tem problemas, mexe com outras coisas, às vezes está passando por algum momento difícil na família, alguma coisa. Mas é nessa hora que você tem que se preparar. Senhor, nesse momento, eu quero que o Senhor desvie de mim esses pensamentos que não estão ligados à igreja, ao Senhor, e deixa eu focar na igreja. Peça com fé e vai dar. Agora, Fran fez a pergunta sobre a pessoa que faz regularmente. De vez em quando, todo mundo tem aquele momento. De vez em quando, faleceu um querido hoje e a minha mente não estava aqui no culto. Todo mundo tem essa de vez em quando mas quando torna-se regular, então tem que ter uma coisa de... Não pensa que... Eu não quero transmitir a ideia que se alguém faleceu, sua mente estava aí, você estava em pecado. Mas não estava preparado para aquele culto.
Sim, porque a mente está em outro canto. Mas se regularmente a minha mente está em outro canto, eu tenho que me preparar mais. Isso. Comentários? E sobre a questão, por exemplo, a resistência. Você ficar resistindo àquilo que você está ouvindo. Essa é chamada rebelião. Resistir. Eu não quero ouvir a palavra de Deus. Eu não quero que essa fique na minha vida, é? Essa é dureza de coração, que eu falei, é? Quando os estudos secundários no culto atrapalham a concentração na pregação. Sempre terá isso. Sempre terá. As distrações mínimas nós queremos. Mas distração total é difícil excluir total, é? Você diz isso de uma questão. Por exemplo, na hora do louvor, eu não consigo mexer na mesa, mexer no slide e ficar prestando atenção no louvor. Mas alguém tem que fazer. Tem que fazer. Então, um ministério de slides, coisa dessa. De fato, sempre quem está envolvido em alguma coisa assim é mais difícil de concentrar naquilo. Se você concentra, você não faz o seu serviço direito. Então, fica meio prejudicado mesmo. Mas que também a adoração precisa ser só na igreja, né? Eu acho que servir já é uma forma de adoração. Servir é uma forma de adoração. O louvor, ele pode ser Você está fazendo, né? É. Você aceita aquilo. Às vezes, se você estiver fazendo de valor, se eu estou aqui, mas não gosto daquilo, eu queria estar ouvindo, é melhor estar ouvindo. Deixa eu pegar José Maria e depois vou continuar mais. Só uma pergunta que eu vou fazer. A minha falta de compromisso me atrapalha, ou não? Muito. A falta de compromisso atrapalha. Sempre atrapalha. Só isso. Se eu não estou querendo ouvir, ou comprometendo para ouvir. Isso. Vamos continuar. Vou para a terceira coisa, adoração em relação de orações públicas. Aqui vou ficar breve. Da mesma forma que música não é sinônimo com adoração, oração também nem é sempre sinônimo com adoração. De fato, tem orações que não honram Deus. Em Mateus 6, Jesus falando: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Só esses versículos você pensar que não devemos nem ter oração pública. Mas temos também várias outras passagens que Deus foi honrado com orações públicas de Esdras, de Salomão, de Daniel, do próprio Jesus Cristo, orando publicamente. É preciso ver, se vista o coração das pessoas orando. Os hipócritas que Jesus falou estavam com o coração para ser visto, é? Sabemos que a igreja primitiva orava em grupo, coletivamente falando, é? Nós não sabemos como, se todos oravam silenciosamente simultaneamente, ou se uma pessoa orava e outra assim, nós não temos muita para saber como era sempre essas, mas Pedro está na prisão, eles reuniram para orar, orando no templo, orando assim, né? Nós temos instruções em 1 Coríntios 11 sobre oração pública, sobre homens e mulheres. As pessoas falam sobre o contexto do véu, mas está falando também sobre oração pública. Muitas vezes uma oração na igreja parece aquela oração antes da refeição. Agradece para comer, amém, tchau. Infelizmente é assim. Vamos iniciar culto, abençoa esse culto, Senhor, amém, tchau. Essa é a sua observação. Às vezes a oração no início é só... A pessoa não despreza, é para fazer, mas não tem nada de proveito. Será que foi adoração? Será que foi de pedir, implorando mesmo? Ou às vezes é só para transição, Vamos para todo mundo, baixa as cabeças, fecha os olhos para que o equipe de louvor pode sair e voltar.
As pessoas até usam essa para transição. Essa não é a razão de ter oração. Não é uma expressão de adoração. E não é espírito em verdade. Precisamos focar no propósito de oração. Oração tem vários propósitos. Adoração, súplicas, pedidos e várias coisas. Por que estou orando? Uma pessoa orando publicamente deve pensar, estou orando para guiar as outras pessoas a orar com suas mentes também na mesma coisa. É isso, E muitas vezes desse versículo fala sobre muito fala ouvidos. Eu dei um exemplo aqui, o exemplo de pedir João aparecer no aniversário. Estou indo para falar com João para aparecer no aniversário. Eu vou dizer, João, quero lhe convidar para o aniversário de Francisco, ser uma honra a sua presença. Eu convidei ele, Mas se fosse oração, pessoas iam dizer, João, estamos aqui reunidos, João, para falar, João, sobre o aniversário de Francisco, João. É uma bênção, João, saber que Francisco, João, está completando anos, João. E, João, desejamos, João, a honra da sua presença, João, no aniversário de Francisco. Então, João, por favor, João, considere, João, essa oportunidade de aparecer lá, João, pois será uma bênção, João, e a sua presença lá. Parece ridículo, Mas se eu trocava a palavra João para Deus, em oração, Deus, estamos reunidos aqui, Deus, para falar, Deus, sobre o aniversário de Francisco. Deus, é uma bênção, Deus. Saber que Francisco, Deus, está completando anos. Deus, estamos desejando, Senhor, a honra do Senhor Deus aqui no aniversário de Francisco. Então, Deus, concede Deus essa oportunidade de... Não parece tão ruim, não, Porque estamos tão acostumados de falar Deus, Senhor, Deus, Senhor, Deus, Senhor. Mas se eu substituir João, a pessoa diz, que coisa é essa? Enquanto, se eu dizer, Deus, queremos a sua presença no aniversário de Francisco, a pessoa diz, nem for oração. Mas seria para João um convite. Muito falar, muito floreado, muita coisa dessa. Oração não é mais santa por ser muitas palavras. Oração não é mais santa por usar o nome de Deus muitas. Talvez cai quase em tirar o nome de Deus em vão. Só usando. Isso Tem que pensar mesmo nas orações, Eu não falo muito mais sobre oração agora, não. Talvez outra oportunidade. Vou falar sobre adorar a Deus com as ofertas. Ofertas, em 2 Coríntios 8:8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém nisto. A oferta que eu coloco na caixa de ofertas, eu devo fazer com espírito. E resposta é verdade, não é porque é uma obrigação. Ele diz, não fala de modo de mandamento. Precisa ser uma resposta verdade. E não é sempre uma nova verdade, não. Mas aquela verdade relembrada, Relembrada, De novo, eu estou vendo que Deus providenciou o que necessito. De novo, recebi um salário este mês. De novo, eu tenho força para trabalhar, agradecendo o Senhor de novo com uma oferta, para ser uma resposta do que Ele tem feito na minha vida. De novo, Deus está me deixando ser uma pessoa empregada. Eu posso fazer isso, Por isso eu respondo de novo em gratidão, com o meu espírito, querendo dizer sim, Senhor. Não é uma coisa de, sim, é domingo. É com obrigação, mas sim uma resposta, lembrando o que Deus tem feito na minha vida. E terminando, a adoração ao Senhor com serviço. O serviço no culto deve ser um serviço no qual todos os membros estão participando. Não existe o serviço de só sentar no banco e fazer nada.
Devo menos ficar escutando, cantando, não é passiva. A adoração tem que ser ativa. Quando estou em espírito em verdade, quando dou uma oferta, em espírito, quando respondo a mensagem, quando estou fazendo tudo com o coração quebrantado, temendo o Senhor, porque sou pecador, perdoa-me. Reunidos na hora de praticar uns aos outros, que quando levanta, sai para cá, encorajando uns aos outros, confortando uns aos outros, exortando uns aos outros, compartilhando os pesos uns dos outros, usando meu dom espiritual, ajudando uns aos outros, resposta à palavra, em todo meu ser, em verdade, querendo servir o Senhor. Ato de obediência a obedecer, oferecer ao meu Senhor um gesto de beijar a mão dele em temor, reverência, enquanto estou servindo outras pessoas da família do meu mestre. Pergunta, comentário. Eu tenho um comentário sobre essa questão da preparação do culto. Uma vez a gente já conversou lá em casa sobre essa questão, assim, que é uma coisa que normalmente nós negligenciamos mesmo, não, a pessoa esquece disso, né? Por exemplo, no dia pegando o dia de domingo como exemplo, né? Que é um dia onde normalmente é um dia mais calmo, as pessoas tiram para descansar, né? E aí você pega esse dia e faz 1001 coisas, e quando chega a noite na hora do culto você está exausto, assim, você já nada mais entra, você, né? Não consegue absorver nada, quer dizer, é uma forma também de... É uma forma de despreparar para o culto e também é uma forma de desprivilegiar aquele momento, né? Que é uma coisa tão importante que normalmente nós deixamos passar sem perceber. Eu, por exemplo, notava quando eu corria antes de vir para o culto, no momento da corrida eu tinha um pico de adrenalina muito alto, quando eu chegava no culto eu sentia tanto sono. Tomava banho e ia para o culto correndo, quando chegava aqui, aí dava aquela esfriada, assim, eu sentia muito sono. E eu notei que isso estava me atrapalhando num nível que eu não conseguia entender a palavra. E realmente, depois que eu parei, realmente melhorou muito isso. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Como é o nosso dia para chegar no momento do culto. Nós não estamos debaixo da lei que tem que fazer nada no dia do Senhor, um sábado de descanso total. Mas é um dia de refletir. Hoje é um dia que eu quero cultuar o nome do Senhor, então eu vou parar de fazer as coisas uma hora antes e preparar mesmo só para esse culto, até porque quem está atividade da igreja, às vezes não é ter diligência, ensaiar, pregar, acaba ficando bem puxado. É muito melhor ensaios acontecer outro dia mesmo. Ensaios, no Alto Santo eles têm ensaios toda sexta-feira, para quem vai ter o louvor. Que lá em casa, depois que se tornou à frente na igreja, fica algo bem puxado no dia de domingo, assim, os preparos, as coisas. E se domingo é um dia cheio mesmo, então eu tenho que dormir cedo sábado à noite. Também, porque pessoas começam seu domingo sábado à noite. E vai dormindo até 3 horas de madrugada, então acorda e diz, tem muita coisa para fazer domingo. Então começa já na noite anterior, dormindo uma hora. Que dá para fazer o que eu preciso fazer, e o que eu não preciso fazer, deixar para outra oportunidade. Outra coisa também que já aconteceu comigo, até uma vez que ela tem na mídia, é sobre a questão, assim, coisas que o Satanás usa para nos impedir de chegar à igreja, para adorar, né, a usar aquele momento com relação a Deus. Eu lembro que teve um tempo, eu morava em Trairi, e toda vez que era culto de oração, eu chegava na igreja e sentia dor de cabeça. Sentia dor de cabeça, sentia muita dor de cabeça, não conseguia me concentrar de jeito nenhum. Eu achava aquela coisa assim, horrível. Às vezes ficava no culto, mas não ficava, assim, não produzia, às vezes saía, ficava fora, porque eu não aguentava. Aí,
E eu vi que também não era só eu, alguns irmãos. Aí foi criada até uma farmácia na igreja. Uma farmácia. Os irmãos vieram e quase sempre tinha gente tomando remédio, né? Aí chegava pelo seu comprimido, não. Seu comprimido, não. Acontecia isso, né? Aí eu comecei a observar isso, né? Tipo, por que isso acontecia sempre no culto de oração? Aí eu comecei a vigiar, eu disse, eu vou estar lá, eu vou ficar aqui no culto e vou continuar. Aí pronto, melhorei, se era uma chácara muito grande, aí melhorei. Quando foi um tempo, aqui em Morada Nova, já, depois de casada, aí eu chegava no culto, dava um sono, e eu ficava, tipo, tentando resistir, era um sono, a vontade de sair, ir lá pro carro e dormir, e eu ficava, e eu falei, porque tinha vezes de me chamar assim, vamos pro culto, eu disse assim, eu não sei se eu vou, tô com muito sono. Aí eu conversei com a Dona Lídia é muito sábado, observando essas coisas, Dona Lídia, um som tão grande, e engraçado que era só de quarta-feira. Aí você já começou a observar o porquê desse som, não sei o que, tipo assim, a tentar me imaginar, né? Aí eu falo, Dona Lídia, agora que você me disse uma coisa, eu me lembrei desse fato, né? Da dor de cabeça. Aí pronto, aí às vezes quando começava a dar aquele sono, eu disse, eu vou ficar aqui, dá vontade de sair, ir embora, não fico com culto, e pronto, melhorei mesmo. Eu disse, o sono é esse. Essa aqui que José Maria fala da palavra compromisso, e a pressão compromisso é que eu vou sentindo ou não. Eu acho incrível, eu sou pastor. Quantas vezes que tem dor de cabeça na segunda-feira, terça-feira, mas domingo é o dia. Domingo de dia, graças a Deus não tem dor de cabeça regular, mas se é para escolher um dia, parece que cai no domingo. Muitas vezes no domingo, Mas essa nunca na minha vida que dor de cabeça impediu ir para a igreja. Nem pregar. E vocês, graças a Deus, nem sempre discernem que eu estou com enxaqueca pregando, Mas acontece, é compromisso. Eu vou fazer mesmo. E muitas vezes quando você diz, eu não sinto nem desejo, e quando eu for, eu vou ter graças a Deus que foi. Mesmo que eu não tenha nenhuma responsabilidade, é para fazer nada mais do que ir lá e orar com as pessoas. Graças a Deus, agora sinto melhor. Graças a Deus que Deus usou aquele momento com essa, Alguém ia falar? Exatamente, porque assim, é como, por exemplo, nós de quarta-feira nós oramos aqui na salvação de sua Sueli. A Maura passou a vida inteira orando da minha salvação. E eu acho que eu vou passar a minha vida inteira orando, pedindo a Deus para que eu sirva Ele no meu trabalho. Porque se nós não servir a Ele no nosso trabalho, é o que a Nada falou. Jamais nós vamos estar preparados para chegar aqui e fazer aqui do jeito que a palavra manda, do jeito que Deus obedece a Deus. Por quê? Como é que nós vamos obedecer a Ele aqui se nós não estamos obedecendo Ele no nosso dia a dia? Então esse é o primeiro passo, e eu sempre peço a Ele que Ele me ajude a fazer isso, porque pastor Jair, eu tenho quase certeza de que ele faz melhor do que eu umas 100 vezes. Por quê? Porque o foco dele é só aqui, o meu foco ainda não é só aqui. Ainda tem outras coisas que estão me atrapalhando. E essas coisas eu estou pedindo a Ele todo dia que me ajude daqui ao vença. Porque se eu não pedir de mim mesmo, eu não consigo. Então nessa parte do estudo já entrou na parte do ritual, que vocês tinham colocado os pontos sobre a questão de ritual. Sobre o quê? Ritual. O que faz de ritual é que muitas vezes torna-se ritual. Quando eu não estou fazendo com espírito, em verdade. Ritual, o pessoal liga muito a macumba, né? Ritual. Mas na verdade, ritual é um hábito, né? É um hábito. Que dizer Você pratica uma tipo coisa assim, as pessoas falam ritual como depreciativo. Não, o culto é um ritual. Nós temos um ritual para nosso culto. Geralmente começa com oração, música, pregação, Leitura é um ritual. Mas se torna-se só
A razão que eu estou fazendo leitura é porque a próxima coisa não é na agenda. A razão que estou orando é porque a próxima coisa, então nessa não, torna-se ritualismo. Eu estou orando porque eu quero falar com Deus. Eu estou lendo a Bíblia porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas não deve ser ritual, né? É mecânico, né? Eu acho que o problema é tornar-se mecânico sem espírito. Quando torna-se mecânico, talvez a melhor palavra, estou fazendo só porque, não porque o Espírito está aí, porque eu quero fazer, e sim porque estamos quase terminando aqui. Vamos orar? É ritual. Tem que terminar com oração. Será que a oração vai ficar realmente uma adoração ou porque estamos concluindo? E é nosso costume de terminar EBD com oração. E eu acredito que agrade a Deus. Sim. Então é por isso que nós fazemos. Por que vamos orar no final? Para todo mundo refletir um pouquinho e ver se eu posso responder essa. Porque se não agradasse, ele não mandaria a gente orar. Ele nos manda orar, mas ele nos manda orar abrindo e fechando o culto. Devemos orar, mas ele não diz em qual ordem. Se a música pode ser no final, no início, coisa dessa, essa que torna-se... Se eu falar uma coisa, sim, a igreja biblicamente não tem prática de fazer, por exemplo, a gente orar antes de iniciar um culto. Parar a igreja, então, fazer uma reflexão. Porque muitas vezes nós chegamos no dia a dia do trabalho, como eu disse, eu não tenho trabalhado com foco em Deus, mas tenho desviado, né? Aí eu chego para assistir um culto, se eu não parar um pouco para conversar com Deus e pedir o Espírito Santo que conduza aquela palavra até mim, eu posso assistir esse culto e não me servir de nada e muito menos para Deus. Eu acho que é o que muito acontece com a igreja hoje. Então eu acho que a reflexão, a oração verdadeira, de espírito e verdade com Deus antes de um culto é excelente. Não só o pastor orar, mas todos. Isso aí eu vejo muito acontecer com Assembleia de Deus, né? As pessoas chegam e dão e oram. Chegar no culto, em vez de sentar no banco, vira-se, ajoelha-se e ora. Essa é uma prática positiva. Tem muita coisa boa com isso, A igreja lá de Traí, eles adotaram um método para todos os irmãos chegarem no máximo 10 minutos antes do culto. No máximo 10 minutos antes. Tipo, depois de 10 minutos, estava todo mundo na igreja, todo mundo calado, todo mundo olhando lá para frente, só esperando o dirigente, boa noite. Sendo compromisso é interessante, essa acontece em Alto Santo. Vamos começar o culto, Jaime. Todo mundo está aqui. Para aí. Falta 5 minutos, talvez um visitante chega, então todo mundo senta assim. Aqui todo mundo chega 5 minutos depois, mas tem nada a ver com... Eu estou só dizendo isso de Alto Santo porque a cultura não é só cultura brasileira. Está entendendo? Tem cantos, Tariri, Alto Santo, outros cantos que a igreja chega cedo. Sempre que a gente chegava nos cultos lá, que a gente a gente tinha vergonha, porque todos da igreja já tinham chegado. Todos. Aí chegava nós lá, chegava procurando um canto, não tinha canto, ficava lá atrás, ficava em pé. Mas o que eu estava falando no início é que, por exemplo, antes do culto, eu Pastor Cris e Pastor Raimundo, nós íamos orar num lugar afastado. E depois dar uma alô para as pessoas chegando, coisa dessa. Que é uma oração das pessoas mais na frente. Mas vamos terminar agora. Senhor Deus, ensine-nos, Senhor, a adorar. Perdoe-nos, Senhor, porque tantas vezes estamos realmente caindo em coisa ritual, mecânica. Tantas vezes, Senhor, a gente nem prepara-se antes para ouvir a palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esses princípios de prepara-os antes, prepara-os durante. Foco no Senhor, para que Teu nome seja honrado e que podemos realmente adorar. Em Teu nome estamos orando. Amém.